Olá. Na parte anterior eu disse que talvez algumas respostas para os desafios do presente estejam escondidas na nossa história. É por isso que quero falar de um fenómeno que marcou profundamente a África Austral, o Mfecane, do qual acabo de falar. Antes de continuar, deixe-me fazer uma pequena observação. Eu tenho observado que sempre que falamos de história africana, existe a tentação de procurar heróis e vilões. Mas a história raramente é tão simples assim. Também tenho observado que existe a tentação de pensar que a história pertence aos livros, ao museu, ou quando, como as pessoas dizem, deixa o passado no passado. Não concordo tanto com este tipo de visão. O que vou partilhar convosco não é uma tentativa de justificar nada, nem de condenar a ninguém, como é óbvio. É apenas um convite para compreendermos melhor como é que chegamos aqui, do meu ponto de vista. Como disse antes, o fenômeno Mfecane foi um período de grandes transformações na região da África Austral. A palavra em si, Mfecane, que não me recordo de que língua é traduzida como esmagamento, dispersão ou grande dispersão, porque representa uma época marcada por guerras, migrações, alianças, reorganizações políticas e deslocações massivas de populações quase por toda a África Austral. Muitos historiadores, inclusive, associam este fenômeno ao crescimento do reino Zulu, sob a liderança do famoso Shaka Zulu. Outros nos lembram que também existiram outros fenômenos, outros fatores assim que não podem ser ignorados, como fatores ambientais, económicos e comerciais, que influenciaram esta movimentação de pessoas pela região austral. Mas mesmo diante destes fatores económicos, ambientais, nós sabemos que Shaka Zulu pretendia expulsar povoados que ele tinha à volta do seu reino para alargar o reino. Como sabem, todo o reino tem como sua característica a necessidade de se expandir. É por isso que ele entrava nas vilas, dominava, e quando ele conquistava uma nova vila, tomava as crianças, tomava as mulheres e os homens fugiam. E fugiam mais para o norte da África do Sul, que é o sul de Moçambique. E não só, obviamente, né? Também fugiam mais para o leste, para o lado do Zimbábue, e para o oeste, para o lado da Suazilândia, Eswatini. E quando estes homens em particular fugiam para povoados à volta, eles tinham algum poder militar maior do que as povoações que nós cá tínhamos, conquistavam e dominavam. Nesta época, os povos deslocavam-se, os reinos expandiam-se e outros até desapareciam. Novos estados surgiam e é aqui que a história toca diretamente Moçambique. Porque um dos generais ligados a este período foi o general quem? Sochangane, que após os conflitos que marcaram a região, estes que eu me referi antes, Sochangane fugiu das terras dos Zulus, deslocando-se para o norte e estabeleceu um poderoso estado que ficaria conhecido Império de Gaza. Este império abrangiu territórios que iam desde o sul até quase o centro do país. E também abrangia algumas partes do Zimbábue e da própria África do Sul, como a região do Limpopo. Mas ele não foi o único. O Mzilikazi também deslocou-se para o oeste e para o norte, dando origem ao reino dos Ndebeles, que é o atual Zimbábue. Outros grupos nisto movimentaram-se daquela região da África do Sul para a Eswatini, para o Lesoto, para o Botsuana, para várias outras regiões da África Austral. Agora, prestem atenção a um detalhe muito importante, a meu ver. Nenhum destes povos encontrou terras vazias. Já existiam comunidades lá.
já existiam chefaturas, já existiam alguns sistemas de governação, já existiam línguas e culturas estabelecidas há longos anos, se não séculos até. Porque a história da humanidade raramente é uma história em que um povo chega em terras desabitadas e toma por suas. Sempre que há este tipo de movimentações, quem se movimenta chega lá e encontra ocupantes. Domina por poderio militar e hoje em dia tecnológico também ou econômico e passa a ter aquelas terras como suas. E resultado destas interações, dessas movimentações, destas dominações, somos nós, em particular os moçambicanos. Posso não referir aqui os moçambicanos mais do norte do país, porque esses tinham mais influência da Tanzânia, mas nós do sul. E prova disso é que muitos apelidos que nós encontramos no sul de Moçambique são apelidos ngunes, são apelidos que remetem aos povos que refugiaram-se para cá. O meu próprio apelido, os Mabunda, Mavunda, Mukavele, os Kossa, Mondlane, Baloi, Tembe. Estes apelidos todos e vários outros têm sempre alguma similaridade com um apelido que ainda permanece na África do Sul, com a pronúncia, diria, mais ngune do que a nossa, que está mais aportuguesada. Mas quando digo isto, não estou a afirmar que todos estes apelidos têm origem exclusivamente Zulu. A história das identidades é muito mais complexa do que isso. Estou a resumir em vídeo, que é para... Sei que já vai ser um vídeo longo, mas é para reduzir um bocadinho. O que eu estou a dizer, meus caros, é que a história das populações da África Austral sempre mesmo mostrou que estes povos estiveram ligados uns aos outros de alguma forma e foram o mesmo povo. Muito antes da existência dos passaportes e muitíssimo antes da existência das fronteiras. Muito antes da criação dos estados que hoje conhecemos, estes povos já eram unidos ou de alguma forma já tinham uma relação uns com os outros. Por isso, quando hoje discutimos quem pertence a aqui território ou a um território e quem não pertence, talvez seja útil recordar que os nossos antepassados viveram numa região muito mais dinâmica do que aquela que os mapas e os livros de história, pelo menos aquela história que é censurada, nos fazem imaginar. E é precisamente aqui que surge uma pergunta interessante que eu procuro responder no livro. Se os povos se movimentavam constantemente, quem foi que decidiu onde é que começa Moçambique e onde é que termina? E a mesma coisa, onde é que começa a África do Sul e onde é que termina? Será que esta decisão foi dos próprios povos desta região? Ou foi uma decisão imposta pelos outros? É sobre isto que vamos falar daqui a pouco, no próximo vídeo, sobre a formação do que nós temos hoje como Estados. E não sei se digo isto, mas ok, vamos lá. Uma curiosidade. Vocês sabiam que a província mais afetada pelo dito fenômeno da xenofobia, KwaZulu-Natal, recebeu esse nome de KwaZulu-Natal do Vasco da Gama? Sim, o mesmo Vasco da Gama que descobriu, né, entre aspas, chegou na ilha de Moçambique primeiro e depois estabeleceu o Estado moçambicano. O mesmo Vasco da Gama é quem deu esse nome de KwaZulu-Natal, porque chegou naquela região numa época de Natal. O nome daquela região é simplesmente KwaZulu ou KwaZulu. Até a próxima.